aqui nesse momento tão significativo, tão importante, em que nós estamos nos aproximando do Dia das Mães, não é? E é uma alegria. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder servir o reino, porque é um privilégio servir o reino de Deus, então a Ele seja toda a glória e todo o louvor. Quero agradecer a Suelen pelo convite. Obrigado, Suelen, por oportunizar esse momento tão importante para mim, para que eu pudesse falar aqui e compartilhar uma palavra. Meninas, vou chamá-las de meninas, porque são todas muito jovens. Nós sabemos que a maternidade traz mudanças significativas na vida de uma mulher, não é? Mudanças as quais nós, às vezes, nem pensamos, nem imaginamos. Mudanças físicas. Não, eu sempre digo que depois da maternidade, do primeiro filho, o corpo de uma mulher não é mais o mesmo, ele muda. Então, traz a mudança na aparência física, traz a mudança na psique, nós amadurecemos, traz a mudança na vida profissional, traz mudança na vida relacional, tanto nas relações humanas como na relação espiritual. Eu falo que depois que nós nos tornamos mãe, parece não, a maternidade nos abre uma porta para ter um convívio maior com Deus, com o Espírito Santo, traz uma mudança emocional, traz mudança ministerial e traz tantas mudanças que nós temos que fazer ajuste na nossa vida. Para quem é casado, também na vida conjugal. Quando chega a maternidade, eu sempre digo, enquanto profissional do comportamento humano, que o contrato de casamento tem que ser refeito, revisto e remodulado para que as coisas deem certo. Você é casada, Suelen? Você é solteira? Você está noiva? Então, quando você for mãe, você vai se lembrar dessa palavra. Quando chegar os filhos, o contrato de casamento deve ser revisto, viu? E pensando nisso, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. A Bíblia é extraordinária, eu amo profundamente a Bíblia. E a Bíblia, porque quando a gente fala de mãe, queridas, nós às vezes pensamos só na mãe biológica, mas a Bíblia nos apresenta vários tipos de mães. A Bíblia traz a questão da mãe biológica, como a Joquebede, que ousa desafiar o faraó, não é? Você conhece a história, não vou me ater aqui. Como a Ana que lutou pelo sonho da maternidade, queria um filho e Deus queria um profeta, por isso que Samuel não chegou antes, porque se chegasse antes ia chegar fora da hora e Deus já está falando com alguém aqui, não é? Ana queria um filho, e Deus queria um profeta, e o profeta tem um momento marcado para nascer, é igual João Batista, não é? Tem o momento marcado para nascer. Como Rispa, que não abandonou os filhos nem depois da morte. Mas a Bíblia também fala de uma mãe adotiva, que passa desapercebida, que às vezes nós nem sabemos que ela existe. Olha o nome da mulher, ela chamava Jeoseba. Ela era uma mãe adotiva, não é? Quando o Acasias morre, a Thalia, que era a filha da Jezabel com Acabe, ela manda matar toda a descendência para que nenhum deles fosse uma ameaça para o trono que ela iria assumir. E você sabe o que Joseba faz? Ela era irmã do rei Acasias. Ela toma um menino e ela esconde esse menino. Ela era filha do rei Jorão. Ela esconde esse menino por 6 anos dentro do templo. Por 6 anos ela pega aquela menina. O texto diz que ela sequestrou aquela criança para que ele não fosse morto, tornou-se mãe desse menino e por 6 anos ela escondeu aquele menino para preservar a vida. Então a Bíblia também fala de mãe adotiva, não é? E às vezes passa tão desapercebido. E a Bíblia também fala de mãe espiritual. Eu acho interessante, Suelen, porque Paulo nunca falou da mãe dele. Você pode ler a Bíblia, você nunca vai ver em nenhuma carta de Paulo ele falando da mãe. E nós sabemos que ele devia ter uma mãe, ou ele teve uma mãe. Mas quando você chega em Romanos 16, 13, ele fala da mãe espiritual dele. Ele diz assim: saudai a Rufo, que se destaca no serviço do Senhor, e também a sua mãe, que é uma mãe para mim. Eu acho isso incrível. Então, para você que está aqui, ó, nesse encontro, você que é mãe biológica, você que é mãe adotiva, que é igual Jeoseba, e você que é uma mãe espiritual, igual a mãe de Rufo, que nós não sabemos o nome, mas que o apóstolo Paulo faz questão de descrever que ela existia. Então, se você está aqui, você não é mãe biológica, não é mãe adotiva, mas certamente você tem muitos filhos no joelho. Então, esta palavra também é para você.
não é? O Dia das Mães no próximo domingo também é para você. E a maternidade espiritual mexe muito com a gente, porque a gente chora, a gente geme, a gente se alegra, a gente corre atrás, a gente suplica, jejua, a gente faz tudo por um filho espiritual, como faz por um filho biológico, como faz por um filho adotivo. E pensando nesse dia tão importante, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre uma mãe que não desistiu. Embora ela encontrava barreiras e ela teve que vencê-las, mas ela não desistiu. É igual mãe missionária e mãe de missionário. Tá aí um povo que não desiste. Mãe de missionário e mãe missionária. Não é? Um povo que não desiste, um povo que é firme, mesmo que todas as coisas sejam contrárias. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 15, nós temos aqui uma história que todas nós conhecemos, que é aquela mãe que é a mulher cananeia, a mulher Ciro-Fenícia. E essa mulher, para mim, é um exemplo de maternidade, porque ela apresenta uma característica muito forte como mãe, muito presente nas mães, tanto biológica como adotiva e como mãe espiritual, que ela toma o problema do filho como dela. Isso é uma característica da maternidade. Quando os nossos filhos sofrem, não são os nossos filhos que sofrem. Quero dizer uma coisa para vocês, que nós, como mãe, muitas vezes sofremos mais do que os nossos filhos quando eles estão enfrentando um problema. E exatamente o que acontece com essa mulher aqui, Cananeia ou Ciro Fenícia, que está lá em Mateus 15, a partir do verso 21. É bem interessante o contexto, porque vocês conhecem o contexto. Os fariseus mandaram uma comitiva para lá interrogar Jesus, né? Porque Jesus estava fazendo muito milagres, começou a incomodar, e eles foram questionar aí por que os discípulos comiam sem lavar a mão. Então, só para vocês compreenderem, Jesus então fala para eles: vocês não honram pai e mãe. Falou, o que tem a ver isso com a mulher Ciro-Fenícia? Tem tudo, porque eles se amparavam na tradição, naquela questão da lei do Corban, eles doavam os bens para Deus para não poder dar para os parentes ou para os pais que precisavam. Aí, nesse contraponto, Jesus sai dali e lá vem essa mulher Ciro-Fenícia dizendo: eu tenho um problema. E é isso que me chama a atenção na maternidade desta mulher. Porque ela diz, o verso 22, que chegou essa mulher, ela veio Jesus e ela disse: Jesus, tem compaixão de mim. Só depois ela fala que o problema estava com a filha. E no verso 25, não é? É tão interessante você olhar, porque ela diz assim: Senhor, me socorre. Você começa a ler e dá a impressão que ela estava pedindo um milagre para ela. Gente, não é isso que nós fazemos? Não é isso que nós fazemos quando os nossos filhos estão com problema? Não é isso que nós fazemos quando os nossos filhos começam a sofrer? Ela diz: Senhor, socorre-me, socorre-me. E ela vence algumas barreiras para poder alcançar o milagre que ela precisava. A maternidade faz isso com a gente. A maternidade faz a gente vencer barreiras que, aos olhos humanos, elas são intransponíveis. E ela vence 3 barreiras aqui muito inteligente, muito interessante, aliás. Primeira barreira que ela vence, ela era mulher, gente. Ela era mulher. Eu acho isso aqui muito incrível. Ela era mulher, não é uma barreira comum para aquela tradição. Ela era uma mulher. A outra barreira, ela era cananeia. Meu Deus do céu, ela era cananeia, ela era gentia, mulher e cananeia. As coisas não estavam favoráveis para ela, mas ela vence tudo isso para chegar a Jesus, se colocar diante dele e dizer: eu estou com problema, tem compaixão de mim, socorre-me. E, na verdade, ela estava pedindo um milagre para a filha que estava endemoniada. E quando a gente para pensar nisso aqui, nós vemos uma mãe que não desiste apesar das barreiras que tem para vencer. Eu sei que você que está aqui, que é mãe de missionário, que é uma mãe missionária, que está no campo, quantas vezes você teve que transpor barreiras para você poder alcançar aquilo que o teu coração, aquilo que os teus filhos, que o teu ministério, que é o lugar que você está precisa, aquilo que é para a sua vida, e você se colocou como a empatia, se colocando no lugar de para clamar a Jesus por um milagre. E a primeira lição que a gente tem aqui, olhando para essa mulher, é que ela transforma a necessidade dela numa oportunidade para ir até Jesus. Eu acho isso incrível. Ela transforma a necessidade como uma oportunidade de ir adorar, porque como
mulher, como gentia, como cananeia, como é que ela ia se jogar aos pés de Jesus e adorá-lo? Ela precisava de uma necessidade. E ela pega essa necessidade e transforma numa oportunidade para chegar aos pés do Mestre. E Deus me coloca aqui nessa tarde para falar para você, mãe, nesse dia de mãe, das mães que está se aproximando, para você, mãe de missionário, para você, mãe missionária, que essa necessidade que você está aí enfrentando, essa necessidade que você precisa dar resposta, o milagre que você está necessitando é apenas uma oportunidade, um canal que vai pavimentar a sua ida até os pés do Mestre para receber o milagre que você precisa. Essa necessidade, ela transforma a necessidade numa estrada para encontrar com Jesus Cristo, vencendo as barreiras. Nessa tarde, que se aproxima o Dia das Mães, a sua necessidade não é uma necessidade, é uma oportunidade para você chegar aos pés do Mestre e ele vai parar para te ouvir. E ela transforma, então, aquele problema, ela transforma, então, aquela necessidade numa adoração, porque o texto diz que ela se joga aos pés de Jesus Cristo. E às vezes a gente não entende, como mãe de missionário, como, né, no campo missionário, com tantas privações e dificuldades, mas muitos milagres, todas as necessidades que surgem na nossa vida, na vida dos nossos filhos, é apenas uma estrada para a gente viver um momento singular, extraordinário, para nos chegar, para levar-nos até os pés de Jesus e experimentar um outro milagre. O que mais que a gente aprende com essa mulher é que nessa estrada que ela usa essa necessidade para chegar aos pés de Jesus e se colocar ali como se fosse ela que estava sofrendo, a gente vai enfrentar rejeição. Ou mães que estão aqui, missionários que estão aqui. Quantas vezes a gente ouve assim, lá vem o missionário de novo. Lá vem a mãe do missionário de novo. Vai pedir o quê? Não é? Está precisando do quê? Qual será a reivindicação agora? Gente, essa mulher enfrentou rejeição de quem devia acolhê-la. Essa mulher enfrentou rejeição de quem deveria dizer: pode chegar mais perto, nós vamos facilitar para você chegar até Jesus. E, na verdade, não foi isso que aconteceu. Quantas vezes nós estamos aí intercedendo pelos nossos filhos missionários? Quantas vezes você que é missionário, mãe, está no campo e você encontra as barreiras e a rejeição? Mas, gente, os discípulos tinham esse costume. Quando as coisas ficavam difíceis, eles faziam isso. Quando você vê lá na primeira multiplicação de pães, Senhor, o povo está com fome. Ah, manda eles embora, não é? Manda esse povo embora. Era um comportamento dos discípulos. Eles fizeram isso também com o mendigo cego. Está incomodando, fica quieto. Então, na nossa caminhada, na maternidade, como mãe de missionário, como missionário, sendo uma missionária que é mãe, nós encontraremos nesse caminho que nós estamos construindo, que as necessidades surgem, nós encontraremos pessoas que vão rejeitar o nosso pedido, vão tentar nos afastar de quem pode resolver, não é? Vai colocar obstáculos e muitos vão querer que não, agora não, por favor, dá para deixar para depois. Depois você volta, depois você procura. Essa mulher encontrou esses obstáculos e encontrou obstáculos e rejeição de quem deveria ajudá-la. Ei, missionário que está aqui, mãe que está aqui comigo, você que está no campo, que é mãe, quantas vezes quem você achava que teria resposta colocou diante de você um obstáculo a mais para que as coisas acontecessem e para que aquilo que você tanto tem buscado não chegasse até você. É bem interessante a gente pensar nisso. Mas mesmo ela encontrando essa rejeição de quem deveria facilitar, gente, eu sei como funciona. Mesmo encontrando rejeição de quem deveria facilitar, ela não desiste naquilo que ela foi buscar. A maternidade daquela mulher, o grito na alma, o amor pela filha que estava sofrendo, era muito maior do que a rejeição que ela encontrou. E por não desistir, por vencer essa barreira de ser mulher, de ser gentil, de ser cananeia,
mesmo enfrentando a rejeição dos discípulos que, olha, está incomodando, Senhor, manda ela embora, está incomodando, ela não desiste. E ela disse: olha, eu fico pensando naquela mulher, enquanto eu não conseguir a solução e o milagre e a libertação da minha filha, eu não vou desistir, eu não vou parar de clamar. Essa é uma lição muito profunda. Quando surgir alguém que vai dificultar aquilo que você está buscando, não desista. Mãe missionária que está aqui, mãe de missionário, continue buscando, porque Jesus vai ouvir o seu clamor. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Qual é a outra lição que eu aprendo aqui com essa mulher? Aquela mãe que estava chorando e sofrendo porque ela disse: tem compaixão de mim, socorre-me. A sensação que dera para ela, mas o sofrimento dela era muito grande de ver a filha totalmente endemoniada, é que ela resiste ao silêncio de Jesus Cristo. Porque Jesus não respondeu palavra alguma, diz o verso 23, a parte A. Jesus silenciou. Ei, missionário que está aqui, mãe de missionário, você às vezes está orando, você está buscando, você está esperando, e você fala: meu Deus, mas por que Jesus não responde? E você está vivendo, quem sabe hoje, nesse 8 de maio, agora à tarde, que são exatamente 15 horas agora, e alguns minutos, quem sabe nesse momento, são 15h15, você está aí lutando e enfrentando o silêncio de Jesus na sua trajetória. Aí no campo missionário como mãe, talvez longe dos filhos, longe dos netos, talvez os seus filhos espirituais e biológicos e adotivos tenham dado tanta preocupação, trazido preocupação ao seu coração, e você tem orado, buscado uma resposta de Deus, e você está enfrentando o silêncio. O texto sagrado diz que Jesus não lhe respondeu palavra alguma. O meu esposo, pastor Jair, diz que o silêncio de Jesus é mais poderoso do que o estrondo de uma bomba atômica, porque mexe com a gente. E principalmente nós que somos mãe, quando nós estamos orando pelos nossos filhos, quando nós estamos buscando, porque a maternidade traz uma sensibilidade muito grande ao nosso coração, nós nos tornamos emotivas, nós nos tornamos sensíveis, fragilizadas quando se trata de filhos, não é? Mas ela suportou o silêncio de Jesus. Olha, Deus me coloca aqui nesta tarde para dizer para você, mamãe querida e mãe de missionário, se você está vivendo e suportando o silêncio de Jesus, continue clamando, porque você vai testemunhar o milagre daquilo que você está buscando, daquilo que você está orando, daquilo que você está esperando, da porta aberta, da salvação. Quem sabe você está aí no campo chorando pelos filhos espirituais, dizendo: meu Deus, aqui ninguém se converte. Meu Deus, cadê os filhos que o Senhor vai me dar? E Deus me diz nessa tarde: suporte o silêncio, que você vai ser surpreendido e você vai contar os milagres. Quem sabe na próxima live do Dia das Mães do ano de 2026, você estará aqui dizendo: eu ouvi aquela palavra, eu suportei o silêncio e Deus me deu tantos filhos espirituais que eu já não estou dando conta de cuidar, vou ter que pedir para Márcio Silas mandar mais missionário para o campo. Aleluia! Porque o nosso Deus faz assim. O silêncio de Deus não é porque Ele está nos ignorando, é que Ele está nos dando oportunidade de fortalecer a musculatura espiritual. Ele está dando-nos oportunidade de crescer, não é? Na graça e na confiança para com Ele. E uma outra lição que nós temos aqui é que essa mulher, ela mesmo suportando o silêncio de Jesus e sendo repreendida pelos discípulos, ela demonstra um coração humilde diante de Jesus, porque a resposta de Jesus, gente, hoje, eu estava lendo esse texto que eu já preguei tanto e nunca me veio isso à cabeça, e ontem ali orando e estudando, se Jesus falasse hoje para nós: eu não posso tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos, tem gente que sai da igreja, que abandona o chamado missionário, não é? Se Jesus usasse esse termo para conosco hoje, diante de tantas fragilidades psíquicas, emocionais que nós estamos enfrentando, não é? Muitos iam falar: mas não é justo, não é justo. E Jesus fala com ela: olha, não é lícito eu tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos, não vou me ater aqui aos termos do original, que nós sabemos o que Jesus estava querendo dizer, não chegou a sua hora, não é o momento, vai chegar para você ainda, espera um pouco, esse cachorrinho que ele usa aqui é um animal doméstico, não é? E tem tantas interpretações desse texto, mas ela não se importou com isso.
E o que me chama a atenção aqui, que o fato dela não ter se importado com isso, e você sabe o que me chama aqui, gente, a atenção? É que nesse momento ela teria argumentos suficientes para apontar as falhas dos discípulos. E ela usa, gente, ela foi mas ela foi muito humilde, muito resiliente, muito sábia. E ela diz para Jesus assim: olha, mas só me dá o que cai da mesa. Só me dá as migalhas, não é? Ela poderia dizer assim, ô Jesus, eu sei que não chegou minha hora, mas os discípulos estão desperdiçando. Ela não apontou o desperdício dos discípulos. Ela não estava aí preocupada com o comportamento dos discípulos. Eles me rejeitaram. Não. Ela disse: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas. Pode me dar o que cai. Só pode me dar a sobra. Pode me dar aquilo que não é importante para eles. Ela poderia, onde o Espírito Santo falou muito comigo isso, que às vezes no silêncio de Deus, no silêncio de Jesus conosco, em vez de demonstrarmos humildade, nós ficamos apontando as falhas daqueles que recebem. Senhor, mas por que o Senhor faz com ele, não é? E ela diz, Senhor, então, dá as migalhas que caem da mesa dos donos, os cachorrinhos comem das migalhas. Essas migalhas são suficientes para mim, são suficientes para mim. E aquele grito daquela mulher, o grito daquela mulher tocou o coração de Jesus. Quem sabe você está aqui e você fala, Senhor, estou precisando de tanto, eu estou precisando de tanto, eu vou tocar num assunto delicado, eu estou precisando de tanto, eu não faço parte da diretoria, eu sou apenas um missionário no campo, eu sei o que é uma hierarquia eclesiástica, eu sei. Eu sou apenas um missionário, eu sou apenas a mãe do missionário, eu sou apenas, e a Suelen foi muito feliz no Salmo 139, porque o verso 16 me fascina, porque diz que a nossa história foi escrita sem que nenhum dia deles houvesse, então mãe de missionário, missionário que está aqui, já estava escrito lá que você estaria no lugar que você está hoje. E nessa história que Deus escreveu na onisciência e soberania dele, ele estaria aqui falando comigo e com você, dizendo que o nosso coração humilde vai acessar o coração dele e que ele vai olhar para nós e vai dar a resposta que nós tanto precisamos. Mesmo que aqueles que estão recebendo por direito ou por lugar que ocupam, não é? Tem desperdício, mas para nós que estamos aqui, quem sabe lá na ponta da fila, ele está dizendo: Eu estou vendo. E o seu coração está mexendo com o meu coração nessa tarde. E isso me chama muito a atenção, porque ela poderia ter apontado as falhas do sistema, mas ela não aponta, ela só diz: mas os cachorrinhos comem daquilo que cai da mesa, não é? E isso mexe com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa mãe, então, que não desiste, ela demonstra uma empatia tão grande, foi aquilo que eu falei, que me chama a atenção. A maternidade faz isso conosco, é pegar a nossa dor, enquanto mãe de missionário, enquanto mãe missionária, colocar a dor no bolso e nos colocar no lugar da dor do nosso filho biológico, do nosso filho adotivo e dos nossos filhos espirituais. Ela não estava enferma, ela não estava endemoniada, mas ela diz: tem compaixão de mim, socorre-me. Mãezinha querida que está aqui, mãe de missionário que está aqui, mãe missionária, quantas vezes você já deve ter orado e deve ter dito: Senhor, socorre-me. Quantas vezes você já deve ter orado, já deve ter dito: Senhor, tem compaixão de mim. E, na verdade, o teu pedido de compaixão e o teu pedido de socorro nem é por você, é pelos teus filhos, biológicos, adotivos ou espirituais. E nessa tarde o Senhor nos coloca aqui para dizer que não importa para quem você está pedindo, não é esse pedido de compaixão, esse pedido de socorro. O Senhor nos congrega aqui nesse momento, nós estamos em 12, não é? Mais ou menos 12. O Senhor nos congrega aqui nesse momento, nessa live, aproximando do Dia das Mães, para dizer para você, mãe de missionário e mãe missionária, o Senhor Jesus está ouvindo o seu clamor.
Quem sabe ele está te perguntando nessa tarde, a sua necessidade só vai aproximar você de mim. Ele está dizendo qual é a sua necessidade. Pode dizer, porque só vai aproximar você mais de mim. Agora eu quero te fazer uma pergunta e você vai responder para o Espírito Santo. Qual presente você, mãe de missionário, e você, mãe missionária, mãe biológica, mãe espiritual, mãe adotiva, qual presente você quer receber no Dia das Mães esse ano? Se você pudesse escrever, nominar, o que você diria para Deus? O Espírito Santo está aqui conosco, olhando para o seu coração, olhando para a sua necessidade, olhando para as barreiras as quais você tem que vencer como mãe de missionário, como mãe missionária no campo, e perguntando para você, filha, mãezinha querida, o que é que você quer de presente nesse Dia das Mães em 2025? Jesus está olhando para o seu coração e dizendo que descansa o seu coração. Porque se ele compara o amor de mãe ao amor dele, como diz o profeta Isaías lá, e no Isaías 49:15, diz, porventura poderia uma mãe esquecer-se do filho? Eu não vou esquecer de vocês. E a palavra dele é o nosso coração, seja como essa mãe, essa mulher cananeia, Ciro-Fenícia, apesar das barreiras, e a dor não é sua, mas você tomou para si, eu estou aqui para dizer, a sua necessidade só vai pavimentar o caminho que vai te fazer chegar ainda mais perto de mim. E ainda que eu fique em silêncio agora, é que eu estou preparando um momento para te dar a resposta. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar por vocês. Amém? Vamos orar? Pai querido, neste momento tão significativo em que falamos de maternidade. Senhor, nós sabemos o quanto a maternidade mexe com a mulher. Mexe com a questão hormonal, mexe com a questão psíquica, mexe com a vida profissional, ministerial, mexe com o casamento, mexe conosco, Senhor. Nós nos tornamos frágeis, sensíveis, mexe com a nossa questão afetiva. Nós ficamos muito vulneráveis. E muitas vezes, como esta mãe aqui, Senhor, nós estamos chorando pelos nossos filhos. Quantas missionárias mães que estão no campo e talvez não verão os seus filhos, ou quantas mães de missionários que estão, Senhor, longe dos seus filhos, não vão abraçá-los nesse domingo, não vão sentir o aconchego, mas, Senhor, para o Senhor que está conosco à distância, só um detalhe, o Senhor está cuidando de cada mãezinha, e nós queremos ser como esta mulher Ciro-Fenícia, Senhor, que transformou a necessidade num caminho que levou para mais perto do Senhor. Meu Deus, ela não fez da necessidade uma barreira, pelo contrário, ela usou a necessidade para se aproximar de ti, Pai, e se aproximando de ti, ela enfrenta a rejeição das pessoas que deviam acolher, que deveriam ajudá-las, que foi os discípulos. Quantas mães de missionários aqui, mães missionárias, têm enfrentado a rejeição de alguns, mas nós sabemos que nessa tarde o Senhor tem ministrado ao nosso coração, e a experiência da rejeição diante daquilo que buscamos não nos fará desistir. Senhor, quem sabe essas mães que estão aqui têm enfrentado o silêncio, o Senhor ainda não respondeu, mas esse período de silêncio, o Senhor está preparando, Senhor, a resposta, a porta aberta, o suprimento da necessidade, a cura. Senhor, ó Deus, o Senhor conhece qual é a necessidade dessa mãe missionária e da mãe dos missionários, aquelas mães de missionários que estão aqui, essas mães missionárias que estão enfermas, quem sabe o milagre que elas estão buscando é para elas ou para um filho que está enfermo. Ó Deus que faz milagre, eu abro a minha boca para invocar a bênção agora, a unção de cura sobre o corpo físico dessas mães. Toca agora, Senhor, em todos os sistemas que compõem este corpo, dá saúde mental aos nossos missionários. Nós sabemos que o esgotamento no campo, Senhor, abala a saúde mental, a síndrome da inadequação para aqueles que vivem em outros países, em outra cultura, que não se sente pertencente aonde está. E quantos missionários têm enfrentado a síndrome da inadequação? Que nesta tarde o renovo, o refrigério, o bálsamo, tudo aquilo que eles precisam no corpo físico e no sistema nervoso central, que haja
haja cura. Senhor, eu peço-te que nesta hora, essas mães que estão longe de seus filhos, Senhor, mães missionárias e mães de missionários, que o Senhor venha abraçá-las neste domingo e que a falta, o aconchego, Senhor, que elas não receberão, o próprio Espírito Santo dará a elas e elas vão se sentir confortadas, abençoadas e abraçadas. Senhor, eu peço que aquelas mães que estão, Senhor, dizendo como é que eu vou fazer, que a resposta venha e que a oração, a necessidade dessas mães acesse o teu coração, como a necessidade dessa mulher Ciro-fenícia, mulher cananeia, que ela não apontou, Senhor, ali a situação dos discípulos, do desperdício, mas ela disse: Senhor, as migalhas são suficientes. Pai, o Senhor tem muito mais do que migalhas para dar a essas mães missionárias, mães de missionário que abriram a mão de seus filhos e ofertaram ao Senhor. Pai, eu peço a bênção do Senhor nessa tarde e que o Senhor venha surpreendê-las, ó Deus, e o Senhor venha surpreendê-las de uma forma que elas nem imaginam. Mães que estão aqui, que colocaram a sua dor do bolso por amor aos filhos adotivos, aos filhos biológicos e aos filhos espirituais, que o Senhor as abençoe de uma forma extraordinária. Eu oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, 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 queridas. Deus abençoe, mãezinhas. Sintam-se